Muito bom. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Maravilha. Primeira salva de palmas para esse time aqui de jovens líderes. Por favor. Legal. Obrigado, hein? Muito bom. Deixa eu ver. Idade média aqui? Quantos anos? 18, 19? 21. 22. Legal. Legal. Pô, então eu tô um ancião aqui com 25. Eu tenho 26. 26. Muito bom. Gente, prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado por me receberem aqui. Eu sou Vinícius Faria, moro em Pedreira, mas também já morei em alguns outros lugares do Brasil e do mundo. E hoje eu vou contribuir um pouquinho com vocês. Eu quero já antecipar, eu vou entregar o meu melhor para vocês, tá? Tudo que eu não ouvi quando eu era mais novo, eu quero poder passar para vocês cortarem caminho e alcançarem de forma justa, honesta, todos os seus objetivos. Tem como chegar mais rápido. Aí o que eles me perguntam, né? Eu coloco caixinha no Instagram, depois vocês vão me seguir no Instagram lá, é Vinícius Faria BR. O pessoal responde, faz pergunta na caixinha do Instagram, eles perguntam assim, ó, Vini, eu consigo cortar caminho? Aí eu respondo de cara, não dá. Cortar caminho não tem como, mas dá pra você chegar mais rápido. Quem quer chegar mais rápido? Deixa eu ver. Muito bom. Então, primeira coisa, ó, quem tá com papel e caneta aí pra gente dar o parabéns? Ninguém? Papel e caneta aí, tem? Aí, ó, então você tá de parabéns, ó. Muito bom. Sempre anotem, tá? Papel e caneta. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não precisa lembrar de tudo. Então, por isso, todo dia quando você vai dormir, ele tira o que não é importante e só vai guardar aquilo que você colocou como importante. Só que o que vocês estão aprendendo agora chama aprendizado passivo. Vocês já aprenderam isso, não? Aprendizado passivo, ativo? Não? Não. Vocês estão se formando aí, né? Mas eu acho que isso não ensina na escola. Então, o aprendizado passivo é tudo que você vê ou ouve. Vocês não estão fazendo nada, só estão recebendo informação, tá certo? Agora, o aprendizado ativo é quando você escreve, quando você ensina, quando você pratica aquilo que você está aplicando. Tá entendendo? Tá ok? Eu já vou entrar no tema, mas é importante aprender a aprender, porque senão tudo que eu vou falar aqui vocês vão esquecer. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nossa amiga que está de bolsa marrom ali, como que é seu nome? Maria Eduarda. Legal, Maria Eduarda está cursando já algum curso? É qual curso? Medicina. Ah, biomedicina, chique, hein? Muito bom, parabéns, né, Eduardo? E... Ô Vinícius, deixa só, eu tô devendo uma informação para você, claro, né? pode passar. O projeto do Estro é Jovem Aprendiz, né? Que sempre um dia 4 dias na empresa e um dia aqui com a gente, fazendo legal. curso de gestão. Então, o dia que eles estão aqui, eles estão recebendo como um dia de trabalho normal. Muito né? bom. Então, além de fazer o nosso Estro, eles têm os cursos aleatórios também. Então, tem alguns que estão fazendo faculdade, outros que ensino médio. Você vai encontrar um público bem Legal, estão bem variados os cursos, sim, então é e isso? todos trabalham aqui. Top, então ó, vocês estão ganhando para ouvir o Vini, hein? Estão de parabéns, estão de parabéns. Então, o aprendizado ativo é tudo que você faz alguma coisa com aquilo que você está aprendendo, tá ok? E bom, eu hoje estou com 25 anos, tenho alguns negócios, que é a área que eu quis avançar. Empreendedorismo, e principalmente na área da educação e na área de eventos. Então eu faço evento toda semana e educação a gente tem alguns produtos aí que são focados em ensinar as pessoas, ajudar. E o nosso foco principal é conteúdo gratuito. Bom, falei um pouquinho de mim, mas o mais importante não é o Vini, o mais importante são vocês. Então a gente estava falando da nossa amiga Maria Eduarda, é isso? É isso, Maria Eduarda? Qual é o seu maior desafio hoje como jovem que já está estudando, cursando? Tempo. Legal. Que mais? Quem que fala assim, nossa, eu tô com um desafio hoje, eu acho que o Vini vai conseguir me ajudar, vai. Administrar rotina. Administrar rotina, legal. Que mais? Procrastinação. Meu Deus! Procrastinação. E aí, que mais? E aí, só as mulheres estão falando, cadê? Falta de força de vontade? Falta de força de vontade, olha, muito bom. Estresse. Estresse, legal. Dá um pedacinho de rascunho para mim aqui, Dana, por favor. Vamos lá. Eu vou falar de todos esses tópicos aqui
antes das nossas primeiras regras aqui. Quanto tempo eu tenho, Pro? Até as 2. Ok. Agora, muito bom. Nossa, dá tempo de sobra, tá? É que eu sou passando. Aí sim, ó, Rayan. Aí sim, ó. Tem caneta aí? Obrigado. Tem. Já entrega pra gente então. Cadê os nossos auxiliares aí? Aqui, nosso time aqui, ó. Então, entrega pra gente os papéis aí, ó. Eu trouxe uma atividade pra vocês que vai ajudar. Eu nunca decido se eu vou entregar antes de conhecer vocês, mas eu vi que vai ajudar vocês, tá? E essa tarefa aqui, ela vai ajudar vocês a organizarem um tempo. Você falou de estresse e autogestão. Por enquanto, só. Né? Procrastinação vai ajudar também na procrastinação. Mas isso é a segunda fase, tá? Recebe papel, deixa ele de ladinho aí que a gente já vai continuar. Show? Obrigado, viu? Legal? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão pra ver. Todo mundo recebeu então, né? Então deixa de lado que a gente já vai usar eles, ok? E eu trouxe uma amiga minha especialista em gestão do tempo para passar essa tarefa daqui a pouquinho para vocês. Beleza? Então sempre ande com pessoas melhores do que você em algumas áreas. Tem como você ser bom em tudo? Não tem como. Só que se você conhecer pessoas que são melhores que você, facilita o seu trajeto ou não? Facilita ou não facilita? Facilita, né? Então, eu vou dar 3 chaves aqui para você despertar a sua mentalidade, que é o tema do nosso encontro de hoje. Show? 3 chaves. Eu quero que você que está com papel e caneta aí, que você está de parabéns, eu quero que você anote essas 3. 3 chaves para você despertar a sua mentalidade. Vini, o que é isso? O que me faz prosperar não é o meu trabalho, é a minha mentalidade dentro do meu trabalho. Pegaram? Pegaram? Porque às vezes tem uma empresa, vamos supor que aqui é uma empresa que tem 100 funcionários. Todo mundo aqui, ó. 100 funcionários. Aí cada um se comporta do quê? Não é assim? E aí se todo mundo se comporta diferente, tem como todo mundo ter o mesmo resultado? Vocês entendem isso? De que não importa se eu estou competindo com 1000 pessoas, o meu comportamento vai ser o meu. Então, se eu faço diferente, a minha mentalidade é uma mentalidade avançada, tudo que eu vou fazer, eu faço com excelência, eu faço com os meus princípios. Então, a primeira chave de despertar a mentalidade, eu quero que você marcar aí, é frequentar ambientes repreensores. Ambientes repreensores. Vini, o que é um ambiente repreensor? É aquele ambiente que te corrige quando você faz alguma coisa errada. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de colegas da infância, né? Os amigos de infância. E o nome já diz, amigos de infância. É da infância. Né? E às vezes na fase adulta eles já não passam a conectar os mesmos assuntos. E aí esses meus amigos da infância, quando eu me reúno com eles, se eu falar alguma besteira ou falar alguma coisa errada, eles não me corrigem. E eu deixo o erro passar despercebido. Agora, quando eu estou num ambiente, por exemplo, de pessoas que são pessoas repreensoras, elas falam: ei, calma lá, o que você está falando eu acho que não está certo não. Elas me corrigem. Então qual que é o princípio de sabedoria? Eu anotaria essa: andar com pessoas e frequentar ambientes que me repreendem. São ambientes que me corrigem, ajustam a rota. E como que isso é importante? Ó? Quem já sabe o que é da vida? Deixa eu ver. Tá. Quem não faz ideia do que é da vida? Quem não levantou a mão está na dúvida ainda. Quando eu, até os 15 anos de idade, eu não fazia ideia o que eu ia fazer. E, inclusive, as pessoas mais interessantes que eu conheço, até hoje elas não se preocupam tanto com o que vão fazer. Por quê? Porque você precisa ter um objetivo e no meio do caminho pode ter algumas alterações. Só que quando você tem um objetivo claro, você fala: nossa, é isso que eu quero. Você começa a andar com pessoas e frequentar ambientes que essas pessoas elas te ajudam
a conquistar o que você mesmo quer. Então vamos supor, eu lembro de uma época que eu queria muito jogar tênis. E aí eu comecei a jogar e tal, eu queria seguir carreira no tênis. Aí eu tava um dia no restaurante com um grupo de amigos, né? Aí um deles perguntou: "Ei, Vini, tá jogando tênis?" Aí eu falei: "Ah, velho, tô meio parado agora." Um deles virou uma fera: "Por que você não tá indo jogar tênis? Se é o que você quer da sua vida? Que história é essa? É você que quer, cara, por que tu não tá indo? Me explica." Aí aquilo ali me deu um choque. Eu falei: "Nossa, parece que ele quer mais do que eu." Vocês estão entendendo? Andar com pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Segunda chave, importantíssima, é uma mentalidade que se renova. Uma mentalidade que se renova. Eu anotaria assim, ó: desaprender é tão importante quanto aprender. O que é essa mentalidade que se renova? É eu entender que às vezes eu tenho uma ideia, só que passa alguns dias, algumas semanas, essa ideia ela precisa ser renovada, ela precisa ser atualizada. Hoje em dia, né, o Denner que está aqui comigo, ele, diante de tantas habilidades que ele tem, uma delas é gestão de tráfego. Vocês já ouviram falar disso? É tráfego, ok? Não é tráfego. Nossa, ninguém fala disso. Então, ele faz anúncios, sabe aqueles 5 segundos no YouTube? A gente tem uma comunidade de jovens e lá a gente ensina isso, inclusive gratuitamente. Aí ele faz anúncio. Aí a gente às vezes se pergunta assim: "Velho, vamos fazer um tipo de divulgação diferente?" Hoje em dia faz sentido você investir 3, 4 mil reais num outdoor, ao invés de colocar 4 mil reais no YouTube. Não sei se vocês fazem ideia da diferença que isso tem. Faz diferença, não faz? Porque no outdoor você não sabe quantas pessoas vai alcançar, você não consegue ver quem está alcançando. Agora no YouTube, sabia que dá pra ver quanto tempo a pessoa assistiu? Dá pra ver qual que é a idade da pessoa que assistiu? Dá pra ver quanto tempo a pessoa ficou assistindo? Dá pra ver de que cidade a pessoa assistiu? Então você tem mais dados, você tem mais métricas, né? Só que se eu tenho uma mentalidade antiga, eu falo: "Não, esse negócio de internet aí não serve não." Quem aqui tem Instagram? Deixa eu ver. Quem tem MySpace? Nem sabe o que é. Orkut. Eu também conheço o Orkut, mas a gente não usa mais o Orkut. E por que a gente não usa mais? Fechou? Fechou, não existe mais, tem que se atualizar, não é isso? Quem conhece o Threads? No Instagram, é o mais novo. Quem não conhece o Threads ainda está meio atrasado, tem as novidades, precisa se atualizar. Tem que se atualizar. Agora, por exemplo, ó, tem gente que quando alguém faz mal pra ela, falando agora de emoções, ó, quando alguém me faz mal, eu fico mal e fico irritado com quem me fez mal. Isso é uma mentalidade antiga. Se a pessoa me fez mal, o que eu penso sobre ela? Ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor dela. Eu sinto uma pena e uma compaixão. É diferente. Eu não fico mal e nem ela vai ficar mal por causa disso. Essa é uma mentalidade que se renova. Nossa vida, eu estava planejando fazer tal coisa, fazer uma viagem. Aí a viagem deu errado. Eu vou ficar mal por causa disso? Não existe fracasso, tá? Te enganaram, não existe fracasso. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. A sua mentalidade ela está sempre focada em aprender. Sempre focada em aprender. E é doideira, porque hoje eu faço alguns negócios que eu nunca imaginei fazer. Hoje eu me envolvo em mesas assim de 7 dígitos. Você nunca ouviu 7 dígitos, são milhões de reais. É um tipo de negócio que eu sou o cara mais tonto da mesa, eu sou o mais jovem da mesa, eu sou o menos experiente da mesa. Só que a minha mentalidade ela foi se renovando numa velocidade tão grande que tem mesa que não me cabe mais. Então eu já vou te antecipar, conforme você vai atualizando a sua mentalidade, vai ter mesa que ela vai te expelir, não vai fazer mais sentido. Às vezes eu sento com jovens que ficam falando de narguilé, mano. Sabe aqueles cigarro eletrônico? Como que chama? Vape. Pendrive. Né? Fumar pendrive. Não, e assim, eu fico falando, mano, tá, qual que é a finalidade disso? Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo? O que agrega na sua vida? Tipo assim, tinha uma fila de pessoas querendo vida, querendo vir à Terra, aí Deus falou assim, não, você vai. Aí você chega pra fumar um pendrive.
Pronto, falei. Eu vou te dizer uma coisa. Eu errei muito, caí muito. E o máximo de jovens que eu puder fazer, não cair, eu vou me levantar todo dia da cama para fazer isso. Hoje em dia eu tenho uma fraternidade, um grupo de jovens que a gente não cobra nem R$1 deles, eles se reúnem toda semana de forma online ou presencial, para a gente fazer todos eles ficarem mais sábios, mais prósperos e mais eficientes. E quando me perguntam por que eu faço isso, eu falo porque eu cansei de ver jovem vegetando, sem saber o que é da vida. Eu cansei, sabe quando você cansa? Porque eu já fui esse jovem. Já fui um jovem que não sabia o que eu queria da vida. Eu não sabia o que eu ia fazer. Minha mãe queria que eu fosse engenheiro, eu queria ser policial. Aí meu pai falava para trabalhar com ele, que eu tinha uma empresa de madeira. Eu falei, nossa, acho que não é nada disso. Alguém já pensou assim? Assim, eu acho que de todas as opções, eu acho que não é nada disso. Só que eu não sabia o que era. Então, a partir de então, eu fui excluindo algumas alternativas que eu tinha certeza que não eram. Eu fui excluindo. Eu falei assim, nossa, biomedicina é uma coisa de gente muito inteligente. Não é pra mim. Aí eu fui tirando. Eu fui tirando o que não era. E chegou num ponto que eu falei assim, mano, eu acho que tudo que eu quero é ter liberdade, saúde e estar com a minha família, só isso. Aí eu comecei a buscar qual que é a forma de eu chegar rápido sem cortar o caminho, sem pular o processo. E aí eu vou te passar mais uma chave de despertar a sua mentalidade, que é a chave de andar com quem já chegou aonde eu quero chegar. Só isso. Só isso. Eu dei o exemplo da Jéssica. Ela é coach de alta performance. Eu não sou coach. Ela é coach de alta performance. Se eu quisesse ser coach de alta performance, faz sentido eu andar, por exemplo, com alguém que é chefe de cozinha? Por quê? Se eu ando com um chefe de cozinha, eu naturalmente, nas conversas dentro de um carro, nas conversas assim nos bastidores, eu naturalmente, todos os dias, eu vou estar ouvindo esse assunto que a pessoa trabalha. Então você fica bom no que a pessoa é boa só por estar no mesmo ambiente. Isso se chama influenciosfera. Você já tinha ouvido falar disso? Pô, vocês estão com quantos anos? 17, 18, 19? Influenciosfera. O ambiente que você está é sempre mais forte do que você. Sempre mais forte. Quem aqui fala... Deixa eu ver... Quem aqui não fala inglês? Deixa eu ver. Não fala inglês. Agora você que levantou a mão. Se você fizer uma aula por semana, quanto tempo você acha mais ou menos que você aprende inglês? Uns 2 anos? 4 anos? Né? Agora, se você fizer uma aula por dia, quanto tempo? O tempo diminui, não diminui? Eu anotaria isso, ó. Intensidade distorce o tempo. Nós não estamos falando de chegar mais rápido? Anota aí. Intensidade. Eu preciso ser intenso naquilo que eu vou fazer. Por que eu preciso selecionar as pessoas e os ambientes que eu vou andar? Porque isso distorce o tempo. Se eu quero ser coach de alta performance, eu ando todo dia com a Jéssica, todos os dias, todos os meus assuntos, tudo que meus olhos estão vendo, meu ouvido está ouvindo, é em relação ao que ela já é boa. Nossa, eu acelero isso absurdamente. Absurdamente. Eu tenho amigos de todas as idades, absolutamente todas. Eu tenho amigo de 14 anos, tenho amigo de 79 anos, tenho amigo de 20 anos de idade, todas as idades. E por quê? Porque um dia eu falei assim, olha, eu quero ser dono de um banco. Aí ninguém da minha escola queria ser dono de banco. Eu falei, não, cara, eu preciso achar alguém que quer ser dono de banco. Eu tenho que parar de buscar relacionamento bancário e eu comecei a buscar relacionamento banqueiro. E aí hoje eu conheço pelo menos 4 dos maiores donos de banco do Brasil. Por quê? Porque eles que andam nesse ambiente, se você andar junto com eles, por exemplo, o senhor Djalma, eu converso com o senhor Djalma, e aí ele falou, viu só um segundo, ele atende o telefone, o que ele está falando no telefone, cara, não tem curso que ensina. Vocês estão entendendo? Se você está no ambiente e está com as pessoas certas, você acelera o seu resultado, você cai muito menos, você erra muito menos e chega mais rápido. Só por saber disso. Eu vou dizer mais uma coisa, a gente está no ambiente acadêmico aqui, não está?
Sim. Eu fiz publicidade e propaganda na Anguera. E uma das professoras, uma das minhas professoras assim, mais tops que eu tive, se chama Juliana Marinelli. E cara, a aula dela era um show, velho. Sabe, a mulher presença, assim, todo mundo entendia, papai. Inclusive eu sou apaixonado, viu, por gestores, por ensinadores, viu? Quero pedir aqui uma salva de palmas ali para as pessoas que me representam. E aí eu vi a professora, e aí teve uma hora que eu estava naquela dúvida, você lembra que eu tinha dúvida do que eu ia fazer da vida? E eu falava, não, agora eu vou ser professor. E aí terminava a aula, aí eu já ia lá correndo lá, falava, deixa que eu levo seus livros. Aí eu pegava os livros e tudo, porque eu queria ter proximidade com quem já estava onde eu queria estar. Proximidade é poder. Proximidade é poder. Proximidade, está perto, está no mesmo ambiente. Isso é poder. Só que se você só está perto e não fazer certo, eu vou te passar uma coisa aí, ó, que... Isso aqui é forte, ó. 80% do seu sucesso é comparecer. Eu também anotaria isso. 80% do meu sucesso é comparecer. Comparecer aonde, Vini? No lugar certo. No lugar certo. Por exemplo, se eu quero fazer biomedicina como nossa amiga, e eu não compareço na aula de biomedicina, a sua chance de dar certo cai 80%. Se eu quero ser jogador de futebol e eu não compareço no campo de futebol, minha chance de ser jogador cai quanto? 80%. Se eu quero ser uma pessoa família, que valoriza a minha família, que almoça em família, que dê atenção, que cria memória, experiência com meus pais, com meus irmãos, com meus filhos, eu preciso comparecer. Tá vindo, então 80% é só eu aparecer no lugar certo. Quer saber os outros 20%? Alguém quer? Não? Boa. Já que você quer, eu anotaria agora assim, ó. Comportamento é 20%. Só isso. 80% é eu estar no lugar certo. Os outros 20% é comportamento. Porque tem muita gente que nos procura dentro do Jovem Business Club, que é o movimento que eu falei aqui. Eu fundei esse movimento por conta do meu projeto, do meu coração. Todo mundo que nos procura para estar dentro, tem muita gente que chega lá querendo trabalhar. Não é, André? A pessoa fala assim, mano, eu quero estar junto com você para trabalhar, quero te ajudar. Eu falo, não, mas eu não estou contratando, não. Ele, não, mas eu não precisa pagar nada. Não é assim, né? É que é. São centenas de jovens. Dentro da Avenida de São Paulo, né, André? Qual região mesmo? Zona Leste, Guaianazes. Ele veio de Guaianazes para estar perto da gente. Por quê? Porque ele quer estar num ambiente próspero. Ele é o que ele quer, entendeu? Não estou falando que todo mundo tem que querer. É o que ele quer. Ele quer estar envolvido em marketing digital, ele quer estar envolvido em dropshipping, PLR, não é isso? Tráfego pago? Tráfego pago, tudo que envolve o marketing, copy. Entende? A gente tem um escritório lá em Pedreira que é só esse assunto o dia inteiro, mano. Aí ele chega lá e parece uma bate-caverna lá, só os LEDs lá. Só que ele, 80% do sucesso dele está garantido. 80% é garantido. Os outros 20% é comportamento. Porque aí não adianta, você está no lugar certo, só que aí você não trata bem as pessoas, você não é educado, você não é uma pessoa cordial, você não é respeitoso. O seu comportamento, a sua conduta, ela precisa ser guiada pelo seu objetivo. O meu objetivo não permite que eu fale algumas palavras. Meu vocabulário precisa ser filtrado. Meu objetivo não permite que eu faça tal coisa. Então tudo isso depende de quem? É isso aí, vocês mesmos. Tá certo? Tá show? Bom, quanto tempo eu tenho aí? Você ainda tem pelo menos mais uns 36 minutos? Uns 30 segundos? 36 minutos. Tá bom. Bom, vamos lá. Então dá tempo, eu vou fazer uma dinâmica rápida com vocês. Antes da atividade aí, né? Normalmente quando eu vou palestrar, eu sempre pergunto, você quer uma palestra, quer uma aula, quer uma dinâmica? Eu sempre pergunto, né? Eu fiz uma partezinha da minha palestra aqui, ó. Vamos reiterar o que a gente falou? São 3 passos, eu até passei mais, né? Mas eu vou falar os 3 principais, ó. Pessoas que me repreendem. Vamos falar, vamos usar 3 dedos aí, os 3 dedos para fixar aí, ó. Faz com os dedos assim, ó. Isso aqui chama técnica mnemônica. Para quem vai fazer prova, vestibular, isso aqui ajuda demais. Você pegar o que você precisa lembrar e colocar em algum elemento físico, visual. Tá? Quem aqui faz prova e fala, nossa, deu branco? Entendeu? Você nunca mais vai ter isso. Cria uma história para isso, seja técnica mnemônica. Eu aprendi isso num conceito alemão que chama Zahlenform System. Você cria um conceito, conhece?
Massa, parabéns, bro. Você tem que criar uma história absurda para aquilo que você está querendo lembrar, você nunca mais esquece. Até hoje eu lembro dos sabores de pizza que eu pedi há 4 anos atrás. Por conta dessa técnica que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui não estava no roteiro, hein? Vocês estão recebendo um monte de bônus, ó. Então vamos lá, faz 3 dedos aí, ó. Primeira coisa no dedo aí, ó, pessoas que te repreendem. Aí repete pro seu ouvido, o seu ouvido tem que ouvir porque a sua boca está falando. Sabia que o cérebro funciona assim? Pessoas que te repreendem. Boa, vamos lá. Pessoas que te repreendem. Pessoas que te repreendem. Ambientes que me impulsionam. Ambientes que me impulsionam. E uma mente que se renova. Uma mente que se renova. Top, vamos de novo? De novo, vai. Pessoas que me repreendem. Pessoas que me repreendem. Ambientes que me impulsionam. Ambientes que me impulsionam. Uma mente que se renova. Uma mente que se renova. Top! Parabéns! Top! Legal? Ó, pra quem já valeu a pena aqui? Quem já gostou? Top? Então podemos ir embora, né? Viu? Eu quero saber agora vamos trazer a tona aqui, ó. Falou ali hábito, né? Não foi hábito que você falou, foi outra coisa. Tempo, né? Gestão de tempo. Legal. Aqui você falou de estresse, né? Administrar a rotina. Legal. Nosso parceiro ali falou? Falta de força de vontade. Falta de força de vontade. Tá, vou começar pelo último ali, ó. Falta de força de vontade. Dá pra dar vários, como você chama? Cauã. Dá pra dar vários nomes pra isso. Ô, Daniel, vai testando o mic, né? O criador ele picota. Sabe, pausa e vai ouvindo pra ver se...